Danilo Queiroz, futebolês, sistema jogadeiro. Bom dia, Fernando Praz. Fernando, o adversário de vocês na quarta-feira é o Brusque, um time que tem 100% de aproveitamento até aqui na Copa do Brasil, ou seja, venceu todos os seus jogos na competição, inclusive com uma goleada sobre o Brasil de Pelotas por 5-1. Mas na sequência de temporada, embora no geral a temporada do Brusque possa ser considerada muito boa, a equipe vem de 2 derrotas consecutivas e consequentemente, a perda do título estadual em Santa Catarina para a equipe da Chapecoense. É possível o Ceará se aproveitar desse momento vulnerável da equipe catarinense ou isso torna o Brusque um adversário mais perigoso? Bom dia. Eu não acho que seja um momento vulnerável, né? Quem está no futebol está acostumado a vitórias e derrotas, né? E isso vai depender muito de como eles vão absorver essa derrota, né? A gente vê muitos times virando a chave rápido, né? Conseguindo transformar uma frustração em uma grande motivação. E ainda mais por ser uma competição diferente, uma competição de nível nacional, em que vale uma vaga para as oitavas, né? Para enfrentar os times que já estão lá classificados, principalmente os da Libertadores, né? Então eu pelo menos não espero um Brusque abatido, né? Um Brusque cabisbaixo. Pelo contrário, a gente espera um time pronto e com uma oportunidade de reação logo de imediato à perda do título, né? E a gente tem que estar preparado também, porque a gente vem de uma boa vitória e isso também não pode nos turvar a vista, turvar a visão. A gente sabe que é uma outra competição, um outro regulamento, e em jogos, em competições assim, eliminatórias de tiro curto, todo jogo é importante, né? Danilo Queiroz, futebolês, sistema jangadeiro. Fernando Praz, nessa fase da Copa do Brasil, o Ceará decide a classificação em casa. Você avalia isso como uma vantagem? Aliás, de que tamanho ficou essa vantagem de jogar em casa nesses tempos de pandemia, onde não existe o apoio da torcida? Eu acho que isso ficou um pouco em segundo plano, né? Mas eu acho que especificamente nessa eliminatória contra o Brusque, o fator local ele é relevante, até porque a gente vai jogar contra Grêmio, né? Contra Inter, contra São Paulo, que são estádios grandes, campos com o mesmo tipo de grama. Então o fator local ele fica um pouco mais de lado, né? Agora, o campo do Brusque e o campo do Ceará são campos bem diferentes, né? Tanto em relação a estádio como a gramado. Então o fator local ele tem uma certa influência, sim, muito embora não haja torcida. Mas nessa situação, quando tem essa diferença, eu acho que eu prefiro jogar sempre o segundo jogo em casa. Danilo Queiroz, futebolês, sistema jangadeiro. Fernando Praz, uma vitória como a que vocês conseguiram diante do Flamengo, mesmo sendo por uma outra competição, ela tem efeitos positivos nessa partida pela Copa do Brasil? E se a resposta for sim, quais seriam esses efeitos que o Ceará poderia aproveitar para a partida da quarta-feira? Olha, eu tenho maneira de ver futebol, né? Eu acho que tanto na derrota como na vitória tu tem fatores positivos e negativos, né? Às vezes tu acha que a vitória só te traz fatores positivos e a derrota só traz negativos. De repente podem ser os mais visíveis, né? Mas não necessariamente é. Eu acho que sempre tem os dois lados da moeda. É óbvio que trabalhar em cima de vitórias é muito melhor. O ambiente fica melhor, fica mais positivo, fica mais leve. Mas também tem algumas armadilhas que a gente tem que se preparar e ficar atento, né? Então eu acho que o mais importante, óbvio, é a avaliação interna, a consciência própria, né, do trabalho que tem sido feito. Mas óbvio que trabalhar em cima de uma vitória contra um time como o Flamengo traz
um ambiente melhor. Mas a gente também tem que ter cuidado com relação a isso, né? Para não cair em nenhuma armadilha. Olá, Fernando Praz, Evaldo Alisson da Rádio Vozão. O Ceará no segundo tempo, no jogo diante do Flamengo, foi letal, né? Aproveitou as oportunidades, criou outras que poderiam, inclusive, até ampliar o placar. Me diz o que foi dito, ou o que foi mudado, ou reorganizado no intervalo do jogo, para que o Ceará voltasse no segundo tempo realmente mais efetivo e melhor. Olha, eu acho que na realidade são situações circunstanciais, né? O nosso gol foi de bola parada. A gente teve bola parada no primeiro tempo, mas não fizemos o gol. E no futebol atual, cara, da maneira como vem sendo jogado, um gol muda todo o cenário do jogo. Então, não foi, na minha opinião, não foi que a gente voltou melhor. A gente voltou, foi efetivo numa bola parada e aí sim, aí o jogo se transformou. A gente com placar favorável, o Flamengo com placar adverso. Aí sim, eu acho que realmente houve uma transformação no jogo. Mas em relação do primeiro para o segundo tempo, basicamente foi o aproveitamento da bola parada. A gente foi bastante efetivo. E como eu falei, aí depois sim o jogo se transforma, porque o gol hoje, da maneira como vem sendo jogado o futebol, ele causa uma transformação muito grande nas abordagens, né? Tanto da equipe que está vencendo como da equipe que tá perdendo. Evaldo Alisson da Rádio Vozão. Praz, mais uma vez o Ceará demonstrou ter um elenco bastante qualificado. A entrada do Ricardinho deu um equilíbrio no meio-campo e mais qualidade, inclusive, de passes longos. Na sua visão, o que um jogador como esse pode ajudar a defesa do Ceará, né, que no segundo tempo foi muito bem e anulou o Flamengo? Cara, eu não gosto de falar individualmente. Eu acho que a gente tem um grupo bastante equilibrado, né? Eu acho que o Guto tem um dos pontos positivos do nosso grupo é isso. A gente tem jogadores para determinada função com características diferentes. Então, de acordo com o adversário, de acordo com o resultado, com o momento do jogo, com a competição, o treinador pode escolher qual característica de jogador ele opta para aquela determinada partida ou para aquele momento. Então, acho que um ponto positivo do nosso grupo é isso, essa diversidade que dá ao treinador condições de mudar o cenário de uma partida durante ela ou até mesmo antes, né? Obrigado, Praz. Valeu.